Boa noite, manos. No desejo de sempre estar junto dele, mas nós temos a certeza que Jesus está sempre junto de nós, nos amparando, nos iluminando e nos amando, com certeza. A Revista Espírita foi um periódico que começou logo depois da primeira publicação do primeiro livro codificado da doutrina, o Livro dos Espíritos, em abril de 1857. No primeiro ano depois, em janeiro de 1858, essa revista espírita começou lançada de 3 em 3 meses, trazendo assuntos dos últimos 3 meses. Então foi de 1858 até 1869. 12 anos. Terminou o lançamento exatamente no ano que desencarnou Allan Kardec. Era um periódico que trazia fatos mediúnicos como notícias, para ajudar na propagação e divulgação do espiritismo. Mas não eram só fatos mediúnicos. Também trazia ali algumas psicografias trazidas por espíritos que ajudaram o Kardec também a codificar a doutrina. Então era uma revista. Traziam lições do Evangelho, traziam assuntos do mundo espiritual. Tem de graça na internet. Existe várias sociedades espíritas. Se os manos entrarem lá na internet e procurar PDF, download de revista espírita, vai trazer lá, compilado, os 12 anos, em PDF, muito interessante, para divulgação da doutrina, ajudar na divulgação da doutrina. Os irmãos, se tiver oportunidade, está lá, disponível para nós. E claro, todos os fundamentos que se baseiam a doutrina espírita se encontram nesse periódico. Em janeiro de 1867, um espírito deu uma comunicação num trabalho mediúnico. O nome dele era Charles Barbara. Charles Barbara não era espírita quando ele era encarnado. Ele era um romancista conhecido da época. E ele revelou nesta psicofonia, nesse trabalho mediúnico, que o livro que ele tinha escrito, chamado Assassinato da Ponte Vermelha, que até então era um romance, uma história com um E, dentro do seu conhecimento, ele revelou nessa psicofonia que aquele assassinato realmente acontecera. Então não era um romance, era uma história verdadeira que ele não sabia quando aqui encarnado lançou esse livro. E mais, ele conseguiu descobrir na espiritualidade que esse livro foi uma espécie de uma psicografia. Porque ele revelou que ele escrevia e o assunto vinha na sua mente e ele escrevia. Mas ele não era espírita, apesar de ele ter vivido na época da revelação da doutrina. Mas olha só, e ele inclusive ele passou um bom tempo nas regiões umbralinas, porque ele acabou se matando, se suicidando. Muito provocado por espíritos obsessores, sem ele saber. Mas ele fez questão de revelar isso através de um trabalho mediúnico.
E ele contou uma história, essa história, que era com E e depois se tornou uma história com H, de um agente de câmbio. É o resumo do livro que eu vou trazer aqui. Era um agente de câmbio, a história, que tinha roubado dinheiro de muita gente da época. Ele fazia a troca lá da moeda local, na época, por ouro, e fazia vice-versa, e as pessoas depositando a confiança nele, ele começava a emitir as notas prometendo que daria a troca por dinheiro, e ele acabou enriquecendo e tentou fugir de Paris. Só que na noite da fuga que ele tinha preparado para escapar num navio para vir para a América, um amigo lhe convidou para posar a noite na sua casa, que ele tinha conhecido. O amigo dele, não era um amigo, era um inimigo, acabou o assassinando. Ele e sua esposa. No livro ele não revela o nome desse amigo, revela só o nome da esposa, a Rosália. Mas a Rosália ajudou, né, o seu marido a assassinar esse homem, esse agente de câmbio. E acabaram ficando com todo o dinheiro, todas as posses desse homem. Eles eram pobres, ficaram ricos, revelaram para a sociedade que era uma herança, né? E não deixaram vestígios do assassinato, porque na madrugada despojaram o corpo no rio Sena, que banha o norte de Paris. Tá, então, inclusive, o nome do livro é Assassinato da Ponte Vermelha, porque era uma ponte de tijolos vermelhos que ficava sobre o rio Sena. Mas as suas vidas melhoraram financeiramente. Por outro lado, começaram as suas tribulações. Eram pobres, mas viviam honestamente. Fizeram o assassinato e as suas vidas mudaram. Ela teve dificuldade de engravidar. Inclusive, naquela época, uma mulher que engravidasse depois dos 20 anos já era considerada velha para engravidar. Ela demorou alguns anos. Acabou engravidando e foi uma gravidez extremamente dolorosa. 9 meses terríveis, dores, náuseas inacabáveis. Inclusive, logo depois que a criança nasceu, problemas físicos foram em consequência dessa gravidez. A criança cresceu. Ela nem conseguiu aumentar a criança, tamanho as doenças que ela tinha. A criança cresceu. E aos 5, 6, 7 anos de idade, a criança começou a revelar, né, o seu caráter de espírito encarnado, porque ali era um espírito encarnado, uma criança extremamente revoltada, uma criança com ideias horríveis, uma criança de 7 anos, de deixarem seus pais extremamente de cabelo em pé, de passarem vergonha na alta sociedade de Paris. Inclusive, essa criança com 8, 9 anos tentou matar o pai dormindo com uma faca. Imagine uma criança de 9 anos tomar essa atitude, claro, né? Isso revelando no livro. E começou, 10 anos, 11 anos, o menino cresceu e as suas ações cada vez piores. Tanto que a mãe, a Rosália, era tanto desgosto, ela amava tanto aquela criança, era uma criança muito desejada, que ela acabou morrendo pelas doenças e também pelo desgosto. E 2 anos depois do falecimento da mãe, o esposo dela acabou se suicidando. É uma história com E, que depois se tornou uma história com H, porque foi uma revelação de uma psicofonia desse livro que ele lançou, muito forte, né? A gente pensa, que história forte, trágica. E aí os manos vão pensar que tem um pouco de conhecimento da doutrina espírita. Aquele menino foi revelado nessa psicofonia, era nada mais e nada menos que o agente de câmbio que eles assassinaram. Aí os manos vão pensar, mas reencarnou tão rápido assim? Nossa, como é que pode?
Não dizem que nós ficamos tanto tempo na espiritualidade para voltar a reencarnar? Manos, não existe regra. Nós temos relatos aqui, claro que o tempo de lá é diferente do tempo daqui. Mas não existe regra, precisa ficar tanto tempo na espiritualidade para voltar. Não. Nesse caso, ele voltou rápido. E veio exatamente nessa própria encarnação, os próprios pais colheram aquilo que eles plantaram. Claro, aí vem a questão dos espíritos obsessores. Mas é uma história trágica que eu trago por Manos para começar o assunto da noite de hoje, que é a relação aos desafetos do presente. E aí os Manos, vamos voltar agora para a nossa realidade, a nossa vida. Quantos de nós passamos por situações assim, de nós nos depararmos com pessoas na nossa vida e nós perguntarmos: o que eu fiz para essa criatura? Não é verdade isso? Não passamos por isso em nossas vidas? E digo, não por acaso, no nosso meio social, no meio do nosso trabalho, nos nossos vizinhos, no nosso meio familiar. Só que nós estamos nesse momento, quando nós nos questionamos, numa posição de vítima. Nossa, mas eu não fiz nada. Por que essa antipatia? Meu Deus, o que eu fiz para essa criatura? Eu oro. Eu sempre coloco essa criatura nos meus pensamentos, mas ela não larga do meu pé. A gente, de repente, passamos por situações assim. E a doutrina espírita nos traz alguns esclarecimentos que podem ajudar os irmãos a entender essa situação. Um desses esclarecimentos está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os aflitos, item 6. E ele diz exatamente causas anteriores às aflições. Os manos já começaram a entender um pouquinho aqui. Nesse capítulo, nesse item, diz o seguinte: todo efeito tem uma causa. A semeadura é livre, mas a colheita, manos, ela é obrigatória. Eu escuto isso aqui desde pequenininho, quando eu frequento Humberto de Campos, desde 1977. Claro que na evangelização é usado outras palavras. Nós temos o livre-arbítrio. Então, olha só como Deus é justo e bom. Ele nos dá a liberdade de nós agirmos. Mas conforme as nossas ações, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. É uma lei natural, a lei de causa e efeito. E quando nós não conseguimos buscar as respostas para as situações da nossa vida atual, porque às vezes são acontecimentos assim que a gente não consegue explicar. É uma maneira, são fatos tão arrebatadores. Nossa, e manos, há grande possibilidade de serem causas de vidas anteriores. E não é por acaso que nós nos encontramos, não é por acaso que nós vamos trabalhar justamente no ambiente de trabalho onde nós encontramos aquela criatura. E muitas vezes aquela criatura é o nosso chefe. Aliás, a grande maioria das vezes, é o nosso gestor, que eu tenho que dar bom dia todo dia. Porque se eu não der bom dia, ele me demite e manda embora. Certo? Mas aquela criatura tem uma questão: meu Deus, eu faço tudo certo, mas está sempre no meu pé. Com situações que já aconteceu com alguns conhecidos meus, de os próprios gestores que os contrataram, de tentarem prejudicar e para demitir. Não dá para entender uma coisa dessa, né? Uma coisa meio ilógica. Eu te contrato, mas eu quero te demitir. E aí eu disse: mas nunca vi essa criatura na minha vida, na minha frente, pega no meu pé de uma forma assim
aquela antipatia. Então pode ser, não é uma regra, tá, manos? Que pode ser uma situação de outras vidas. E não é por acaso que nós nos encontramos no ambiente de trabalho, como vizinhos e também nos nossos lares. No livro, esse aqui, Constelação Familiar de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É um livro maravilhoso. Não vou dar um brief aqui, senão, nossa, o mano já está contando o livro. Eu só vou trazer um trechinho. Por que será que a família, que é a base da sociedade, e é onde nós lá na espiritualidade, sim, aquela criatura que nós escolhemos casar e ficar, nós escolhemos. Não acredito que eu escolhi. O cara deixa as meias espalhadas por toda a casa, a cueca fora do troço. Meu Deus do céu. Chega em casa, já liga o controle, já vai direto pro futebol. Não me ajuda em nada. É só um exemplo, tá, manos? Nós escolhemos essa criatura para ficar conosco. Porque lá no planejamento da espiritualidade, nós escolhemos a quem nós queremos. Olha o livre-arbítrio da escolha que Deus nos concede. Porque lá na espiritualidade, manos, todas as máscaras caem. Hoje no estudo de manhã a gente comentou sobre isso. E nós pedimos, pelo amor de Deus, eu quero reencarnar com essa criatura porque eu a prejudiquei tanto em outras vidas ou em outra vida, que me dê essa oportunidade para que eu possa resgatar as minhas faltas com essa pessoa. Olha só a justiça divina, a bondade de Deus. E é a nossa consciência no plano espiritual que nos leva a escolher. Ele nos dá a oportunidade de escolher. Olha que lindo isso. E nós vamos, reencarnamos e escolhemos. E aí podemos falhar de novo. Mas mano, tu tá querendo dizer? No livro comenta sobre isso aqui, tá? Quer dizer então que eu escolhi, eu tenho que ficar com essa criatura a vida toda. Calma. Existe amor? Existe respeito? É problema de comportamento? Se ajeita. Se existe amor, acima de tudo, se uniram pelo respeito, pelo amor, pelo carinho um pelo outro. Porque quando era namorado, isso é tudo uma maravilha, né? Maravilhoso, aquela coisa. Como ele é lindo, como ela é linda. Se existe isso, humanos, então está aí a oportunidade de nós tentarmos não falharmos com essa criatura de novo. Porque ninguém é obrigado a ficar casado a vida toda. A doutrina espírita não é isso. Ensina isso? Não. No momento que não tem mais como continuar juntos, não há como continuar, ok, a separação existe. Mas se for uma situação para que eu possa resgatar as minhas faltas, nós vamos ter que reencontrá-la novamente. Ponto. E tem uma parte do livro que Joana de Ângeles fala o seguinte: nós vivemos num mundo de provas e expiações. A grande maioria de nós somos espíritos ainda atrasados, em evolução. Nós ainda temos que resgatar as nossas faltas anteriores. E nada mais como a família, nesse ambiente que nós convivemos diariamente, que na pandemia se descobriu muitas coisas da família que a gente não sabia, não é verdade? A pandemia nos forçou a convivermos realmente em família. Não é por acaso que depois da pandemia agora, a pandemia não acabou, mas aumentou o número de separações.
geometricamente. Porque realmente eu conheci quem estava agindo comigo, ali comigo. E Joana de Ângeles nos fala que são poucas famílias, manos, que a dor não se apresenta. Justamente porque é a oportunidade de nós reencontrarmos os nossos desafetos, hoje do presente, mas que também foram do passado. Então, manos, o lar, ele é um santuário sagrado. É lá que nós recobramos nossas forças. É lá que nós choramos. É lá que nós somos momentos felizes. E lá que estão as criaturas que nós escolhemos para vivermos juntos conosco, com nós. E aí, mas mano, eu faço muita oração, tento ter muita paciência, mas aquele meu filho, aquela minha filha, aquele meu irmão, aquele meu esposo, aquela minha esposa, eu não consigo. Eu não sei mais o que vou fazer. E olha só, permitem que eu leia esse trecho do livro que ela diz o seguinte. Olha que lindo isso. Aquele familiar que, de certa forma, inspira animosidade, que se faz perverso momentaneamente, agressivo em relação aos demais membros da família, solicita, sem o pedir, compaixão, misericórdia, por cuja aplicação aos seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros da família. Ao invés de nós nos revoltarmos, temos que ter o desejo do esforço, para que a partir de nós despertam nos demais a caridade, que esta sim deve ser a nossa reação, com bálsamo para quem a oferece e bênção em favor daquele a quem é dirigida. É por isso que a lei da caridade deve viger em todas as situações difíceis. Quando não se sabe como agir em relação aos graves desafios do ódio e da agressão de um dos nossos, que se pergunte que a caridade é o melhor procedimento a aplicar. É difícil. Nós sabemos que é difícil. Mas quando porque naquele momento de extravaso daquela atitude, realmente, aquela criatura que convive conosco, ela está pedindo socorro. Tu és a única pessoa que eu posso confiar. Tu és a da minha família. E nós, Joana de Ângeles nos ensina que o melhor meio é a caridade. Às vezes só escutar. Ou naquele momento de revolta, abrace. O poder de um abraço é muito mais forte que às vezes que as próprias palavras. Abrace seu filho, a sua filha, naquele momento, está precisando, está pedindo ajuda. É isso que Joana de Ângeles nos traz. Mas também o Espiritismo nos elucida que as aflições da nossa vida atual e os desafetos do presente também não é só por causa das vidas anteriores. E para o nosso próprio livre-arbítrio, nós conquistamos desafetos aqui
nessa própria vida. Está lá no item 4 do mesmo capítulo, que são as causas atuais das aflições. Lá diz o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram desde os princípios as más tendências? Nós, como pais, temos uma missão de conduzir os nossos filhos para a humanidade. Cabe sim nós conduzirmos de uma melhor maneira possível. Então, quando as más tendências daquele espírito ali encarnado, que veio no seio da nossa família, se manifestar, cabe nós, manos, como pais, como missão dos pais, a orientar aquele filho e alertar da melhor maneira possível. Mas eu não consegui, mano. Então eu não cumpri minha missão. Não, tu fez a tua parte. Sabem por quê? Aquilo que eu falei no início. Porque nossos filhos também têm um livre-arbítrio. E cabe nós mostrarmos o caminho. Esse é o caminho, esse é o caminho. Quer ir por aqui? As consequências são essas. Quer ir por aqui? As consequências são essas. Essa é a nossa missão como os pais. É o nosso dever. E os filhos não vêm aos nossos cuidados por acaso também. Porque nós o escolhemos. Digo mais, são eles que nos escolhem. Então, manos, as nossas atitudes da nossa vida atual, podemos aqui, nesse momento, acarretar desafetos. Tem uma parte do nosso corpo que acho que é o principal motivo de tudo isso. A língua. Eu posso até pensar. Mas se aquela criatura não é médium, né, de telepatia, ela não vai saber o que eu estou pensando. Então, não fala. Que nem diz Chico Xavier, toma água. E conta até 10. A língua, manos, ela nos traz palavras maravilhosas, mas elas podem ser adagas espetadas nos corações daquelas pessoas que nós proferimos. Muito cuidado com aquilo que nós falamos. E nesse sentido, nós acarretamos desafetos pelas nossas atitudes atuais. Por falta de vigilância dos nossos pensamentos. E deixamos aflorar os sentimentos que nós ainda precisamos trabalhar. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Hoje, por exemplo, no trânsito, não dá para levar ao pé da letra, porque tu não sabe se volta. Porque às vezes aquela criatura que está ali, tu tá certo, a criatura te fechou, cara, como já acontece, puxa uma arma, te dá um tiro. A gente não sabe quem está ali. Olha, mano, são nossas atitudes. Mas tudo bem, o cara não te deu um tiro, tu arrumou um inimigo ali. Vizinhos. Nossa, mas aquela vizinha é o dia inteiro fazendo fofoca de todo mundo. O pátio está tão limpo na frente, mas ela arruma uma forma de ficar ali 2 horas varrendo lá só para cuidar da vida dos vizinhos. E aí a gente fala um para um, a língua de novo, ó, fala para outro. Ah, mas ela descobriu o que tu falou e aí dá o enredo todo. E às vezes aquela criatura que está ali varrendo, que faz fofoca, ela está pedindo socorro. Às vezes ela quer só alguém, tudo bem. Quando ela começar a falar do vizinho, troca de assunto. Não fala de política, não fala dessas coisas polêmicas. Fala de outra coisa, fala da novela. Fala do cachorro, do gato, alguma coisa ela deve gostar. De neto, de filhos. Troca o assunto. Olha, manos, a oportunidade que nós temos. Então, muito cuidado com as nossas ações de hoje. Mas também o Espiritismo nos esclarece
não é por causas anteriores, não é pelas minhas atitudes de hoje. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 390, Kardec traz esse assunto, que aí com situações do nosso dia a dia que muitos de nós já passamos. E lá ele pergunta assim: a antipatia instintiva, aquela automática, tu vê a criatura, puf, o meu santo não bateu. Meu Deus! Não acontece isso às vezes? Não fala, só pensa. Não bateu, pensamento, não fala. E aí ele explica, ele pergunta: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Olha como Kardec é forte nas suas perguntas. Ele já está dizendo aqui, ó, ele está perguntando para os espíritos: aquela antipatia que eu sinto daquela criatura quer dizer que eu sou mau? Eu não deveria sentir aquela antipatia daquela criatura que eu nunca vi na minha vida? E os espíritos nos respondem: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade no modo de pensar. À proporção que se conhecem e se elevando, essa divergência se desaparece e a antipatia deixa de existir. Então, aquela criatura que nós, de repente, ela emana dentro do seu perispírito, na nossa aura, tem aquele certo pensamento, aquela né, para não falar outras coisas. Não vou falar de política, não vou falar de futebol, não vou falar nada disso. A maneira como aquela criatura pensa é diversa da minha. E nós somos energia, manos. Magnetismo. E aí, o que acontece quando... como é que é? Eu faltei essa aula. Dos polos, é os mesmos polos que se expelem? É? É o mesmo polo que os ímã? É, né? Faltei essa aula. Faltei. E é aquela repulsa. Puf! Entendeu? Mas é momentâneo. E à medida que a gente vai... Aí, ai, que criatura maravilhosa. Não é verdade? Nossa, como eu pensei mal dela. Não falei. Ó, pensei. Como eu pensei mal. Nossa, é um doce de pessoa, não é verdade? Porque a gente realmente conhecemos quem ela era. Está aqui, ó, na 390. E aí a 391 para encerrar. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou para quem tem melhor? Achei essa pergunta do Kardec sensacional. E aí os espíritos nos respondem: numa, noutra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar ou desmascarar. Aí a questão da intenção. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo se sabe se vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio e inveja. Ele inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e porque dispares dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta o ódio. Olha o pensamento aí. Nem inveja contra o outro. Limite-se a evitá-lo e lastimá-lo. Manos, podem ser causas anteriores de outras reencarnações. Podem ser causas atuais. Pode ser uma simples antipatia por questão de fluidos. Nesses momentos, vamos recolher o nosso pensamento e orar. Orar. Nós paramos o nosso pensamento e, num ato de humildade, elevamos ao Pai. Por favor, me ajude. Me ajude a não sentir isso que eu tenho por essa pessoa. Me ajuda a vencer essa etapa. Me ajuda que essa criatura possa também se melhorar. Se nós soubéssemos o poder da oração, manos,
nós estaríamos orando dos momentos que nós precisamos e nos momentos que nós devemos agradecer. Tamanha a força da oração. E como falou Joana de Ângeles, nada é contra a caridade. O ato de simples abraçar, o abraço, o olhar, o simples escutar, tu já desarma a pessoa naquele momento aflito. E muitas das vezes aquela criatura está pedindo socorro para nós. Independente se nós temos uma ligação de outras vidas, se é uma situação dessa vida ou simplesmente uma questão de fluido. Basta levarmos nosso pensamento ao nosso Pai naquele momento, que a ajuda com certeza vai vir. E aos pouquinhos, manos, aquele sentimento de ódio vai se dissipar. Eu tenho certeza absoluta disso. Obrigado pela oportunidade. Que os humanos possam voltar aos seus lares em paz e levar aos seus amados. Uma boa noite a todos.